infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdi, ele me achou. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um em nome do Senhor Jesus. Irmão Jonathan Nonato hoje não pôde estar, por causa que teve que fazer serão ali no seu trabalho. Que Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. E para nós é um prazer nós estarmos juntos mais uma vez para adorar o Senhor na revelação da mensagem do dia, né? A mensagem que Ele tem nos trazido através do sétimo anjo e reprofetizado outra vez no ministério da esposa de Apocalipse 10, 8 a 11, João, na mensagem de uma só pessoa. Hoje estamos aqui para dar prosseguimento ao ministério. Jesus tinha os seus apóstolos que deram prosseguimento ao seu trabalho. Também Paulo, todos os mensageiros, o profeta de Deus, e hoje João tem o ministério da esposa, que dá prosseguimento a esse ministério, a esse trabalho. Como eu anunciei aos irmãos, nós vamos ler no capítulo 9 aos Romanos, versículo 13, né? 9, versículo 13 aos Romanos. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Pai bondoso, Deus criador de todas as coisas, ajuda-nos, ó Deus. Nós somos apenas um pouco de pó. E o Senhor é o oleiro que sabe trabalhar com pó, com a massa, com a terra. E o Senhor usa-nos como o Senhor queira usar, e teus filhos sejam abençoados com a mensagem. A mensagem não é minha, não é a mensagem de Billy Graham, nem de Oral Roberts. É a mensagem de Deus, que foi enviado por meio de um profeta, e o livrinho foi comido por João e profetizado outra vez durante 23 anos aqui nessa nação, e ela atingiu o mundo. E hoje nós somos agradecidos, Pai, por ter segurança pela mensagem, pela fé. Ajuda teus filhos em toda parte, onde estão assentados, na frente da TV, com celulares, no rádio. Que o Senhor os abençoe grandemente, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Deus abençoe os irmãos. Hoje o grupinho é muito pequeno aqui. É sempre cumprindo a escritura, né? O pequeno grupo. O nosso tema é Há sempre gêmeos. Gêmeos. Quando nós falamos a palavra gêmeos, nós lembramos do Jardim do Éden, né? Ali aonde nasceu gêmeos. Caim e Abel foram gêmeos, só que os pais eram diferentes e a semente também era diferente. Caim veio da serpente, Abel veio de Adão. Um veio de um animal, um veio de uma semente errada, outro veio de um santo, né, que era Adão. Este foi Abel. Agora, a escritura que nós terminamos de ler fala também de outros dois gêmeos, só que esses aqui vieram de pais e mãe. Jacó e Esaú vieram do mesmo pai e da mesma mãe. Veja que São Paulo faz referência, né?
sobre isto. E Abraão também teve 2 filhos. Eles não eram gêmeos, mas ele teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Só que Isaque gerou gêmeo, saiu dos seus lombos gêmeos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, vamos prestar bem atenção nesta escritura. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavra, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Gente, Himeneu e Fileto surgiram com uma doutrina que a ressurreição já tinha acontecido, quando Paulo estava falando de uma primeira ressurreição futura. Está surgindo, nos dias do irmão Branham surgiu também doutrina que o irmão Branham ia retornar. Hoje está surgindo doutrinas que com a morte do pastor Osmar tudo acabou. Tudo acabou, vamos ficar em casa, só escutar o CD. E isso são ismos, são doutrinas. Eu espero que Deus nos ajude a centralizar isto, que é o tema: há sempre gêmeos. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. O poder de transformação, parágrafo 135, o profeta disse: há sempre gêmeos, essa é a razão. Não se esqueça disto, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos. Nós estamos nos últimos dias? Estamos nos últimos dias. Mas a igreja nos últimos dias vai ser gêmeos. A igreja lá nos dias de Adão trouxe gêmeos. A igreja nos dias de Isaac trouxe gêmeos. A igreja nos dias de Jesus trouxe gêmeos. Jesus e Judas eram da mesma tribo. Tão parecido que enganará os escolhidos. Assembleano, universal, trinitariano, testemunho de Jeová, adventista, não é parecido com essa mensagem. E já a primeira e segunda etapa também não é parecido com essa mensagem. Você notou? Eles não são parecidos com essa mensagem. Com essa revelação, não. A ressurreição isolada não se parece com essa mensagem que João trouxe. Veja, é tão parecido. Gêmeos idênticos, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Mateus 24 e 24. Quem falou que ia ter gêmeo nos últimos dias? Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 24. Veja, a igreja é um movimento pentecostal. É tão parecido com a coisa verdadeira
que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar o quê? Como essa eleição vem, veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, ele subiu com um novo nome, é quase a mesma coisa. Só um pequeno detalhe. Igual no Jardim do Éden, foi só uma vírgula para separar, foi só um não. Quase a mesma coisa. O problema hoje é o homem. É o homem que Deus confiou a mensagem. Você veja só que de Isaac saiu Jacó e Esaú. Amém? De Isaac saiu Jacó e Esaú. De Brana saiu ressurreição isolada, dualidade e a noiva de Brana. Todos esses ismos saiu dele. De Abraão saiu Záribe. Todo aquele povo briguento de guerra, homem-bomba, homem suicida, saiu de Abraão, mas também saiu Isaac. De Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos, mas também veio Esaú. Esaú estava nos lombos de Abraão. Esaú estava nos lombos de Isaac. Você pensa que a mensagem desse dia não está produzindo gêmeos? Se a mensagem do irmão Brana produziu, e nós vemos isso através da Bíblia, através do Antigo Testamento, através da história. A mensagem de Paulo produziu. Quer que eu mostre para vocês? Saíram de Paulo e Mineu, saiu Alexandre, o latoeiro, mas saiu Timóteo também de Paulo. Saiu Tito também de Paulo. Você não vê o que saiu de João? Eu saí de João, mas os opositores também saíram dessa mensagem de João. Não vou citar seus nomes aqui, mas vocês que estão me ouvindo sabem. Gêmeos. Sempre houve gêmeos. Não vamos olhar o futuro. Satanás faz você crer em tudo que Jesus fez lá no passado e o que ele fará no futuro, e faz você ignorar o que ele está fazendo agora. O que é que essa mensagem está produzindo hoje? Sai uma noiva, sai um lírio do meio desse lodo, do meio dessa confusão, vai sair uma noiva, vai sair um lírio, que a abelha se orgulha, e ele também, quando ela vem ali para tirar a sua parte. Vamos continuar, 135. Veja, somente 2 pais, isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui, é pervertido. Você entende? Diga um amém, se você entendeu. Veja, um deles é uma perversão, porque é o pai errado. O que eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização em vez da palavra. Veja, é o pai errado. Então, é um movimento de Caim. Todo movimento pentecostal fora do tempo, porque nós não vamos ter mais uma era pentecostal, e nós não somos pentecostais, nós somos a noiva, nós somos a esposa. Esse movimento cainita é um movimento de Caim. Caim era gêmeo, só que Caim
não era filho do mesmo pai de Abel. Só que Esaú era filho do mesmo pai de Jacó. Você está vendo como é que está indo a coisa? Como é que está indo em linha, em coesão? Porque nós temos que saber interpretar. Saber interpretar é dizer a mesma coisa. Não é tentar colocar a sua ideia, o que você acha que é. Agora, perguntas e resposta número 3, onde perguntaram para o irmão Brana que somente ele ia pregar. Então, somente continue crendo. 203. Continue orando, continue. A misericórdia de Deus ainda permanece. Simplesmente continue fluindo nisso o mais depressa que você puder. Deus fará a parada quando for tempo para parar, vê? Quando for tempo de parar, Deus vai parar. Chegou o tempo da mensagem de Lutero parar. Chegou o tempo da mensagem de Brana parar. Chegou o tempo dela continuar através de João. Haverá um tempo que essa mensagem ela vai parar quando der o rapto. Mas ela não parou ainda. Esse ministério não terminou. Agora com a partida do pastor, é aquele tempo de seleção. Nós estamos vivendo agora num tempo de seleção. É um tempo que cada um tem que mostrar suas cores. Tá? Cada um tem que mostrar suas cores. Estavam brigando no ventre, Jacó e Esaú. E veja que Esaú ainda nasceu primeiro. Só que Deus tinha escolhido Jacó. Não importa que se nasça primeiro. Não importa se você foi um dos primeiros, um dos pioneiros nessa mensagem aqui no Brasil. O importante não é você ser primeiro, mais velho nessa mensagem. O importante é ser eleito. É ter chamada, é ter eleição. No tempo de parar, Deus vai parar. Por enquanto estamos aqui para pregar, para dar continuidade ao ministério. O play, vocês vão continuar apertando play nas suas casas. Ah, pastor, e na igreja? A igreja é soberana. Se a igreja votar para o pastor apertar o play do irmão Brano ou do pastor Osmar, a igreja é soberana para votar. Não é colocar a goela abaixo do povo, aí como o pessoal do Aperto Play lá fora, já vão colocando goela abaixo, não chama para uma eleição. Aí vocês vêm me criticar na internet, vocês nem entenderam o que eu postei. Eu estava conversando com o nosso povo, não é com vocês aí fora. A igreja é soberana. Vocês pisaram sobre a soberania da igreja, vocês pisaram em cima do ministério quíntuplo. Mas a mensagem que nós cremos, o mensageiro que Deus nos deu, ele veio para colocar em ordem esses selos, esses trovões, essa mensagem, esse ministério. Ele deixou homens ordenados, homens revelados, para levar à frente essa mensagem. Mas haverá gêmeos no ministério? Claro que há gêmeos. Haverá gêmeo no ministério, a coisa parecida vai estar dentro do ministério. Haverá gêmeos? Sim. Entre nós há 3 classes de crente. Entre nós a virgem prudente e a virgem nécia no nosso meio. Porque é gêmeos. As virgens são gêmeas. Agora, irmão Brana, é verdade que ninguém deveria pregar a não ser você? Nós temos visto você, nós temos te visto ordenar homens, nós não. Não cremos que você faria isso se não fosse para eles, se não fosse para eles pregarem. Então, irmão Brana, nós temos visto você ordenar homens ao ministério, pastor, como o irmão Coma foi juntamente com o seu auxiliar para ser ordenado pelo irmão Brana.
Veja na mensagem de acusação. E muitos outros. Para que você ordenou? Para rodar as fitas? Não, mas para o irmão Brana disse, vocês vão ouvir essas minhas fitas e depois vocês vão pregar elas. Porque essas fitas têm que estar encarnada, materializada em nós. Agora, as pregações do nosso saudoso pastor Osmar têm que estar materializado em nós. Nós vamos ouvir, mas nós já temos ouvido todos esses anos, isso já se materializou em nós. Eu prego a mesma coisa que ele pregou, porque eu aprendi com ele. Eu fui gerado no seu ministério. Mas também teve outro que foi gerado. Teve o Emineu, o Alexandre, o Fileto, teve o Isaú, teve o Ismael que saiu. E você pensa que ele vai sair para fora? Não, ele vai continuar até o rapto. Judas continuou até o Calvário. Ali se enforcou. E assim todos através das eras. Então o irmão Brana disse, misericórdia, irmão. Irmã, seja quem for que te disse que ninguém pode pregar, não ser eu. Continuamos apertando play, nós continuamos. Essa semana, eu apertei o play no Amor Divino, parece de 4 a 5 vezes eu escutei essa mensagem, Amor Divino. Estamos apertando play na mensagem do pastor Osmar, estamos apertando, estamos ouvindo, estamos nos alimentando. Um irmão me fez uma pergunta hoje, eu peguei, sabe o que eu fiz? Mandei a mensagem do pastor Osmar e disse, aperta o play aí. Ele vai te explicar tudinho, já está tudo mastigado ali. Eu não precisei folhear a mensagem, só mandei a mensagem para ele. Fui lá no YouTube, busquei a mensagem e mandei para ele. Assim que os pastores vão fazer com as suas congregações. Você não vai tentar explicar, não. Você somente vai... Essa é uma era da informática. Você apenas vai enviar ali o link. E disse, meu irmão, só aperta o play aí e escuta o que ele está falando sobre milênio. Você não viu que eu postei um monte na minha página aí? Mas tem mais. Mais de 5.000 mensagens. Pregou mais mensagens do que o irmão Brana. Deixou mais mensagens gravadas mais do que o profeta. Nós temos para te enviar. Quer saber alguma coisa? Deixa o pastor Osmar explicar. Mande a mensagem do pastor Osmar para o seu irmão aí. Manda para esse pastor, pastor, escuta essa aqui. Quando o pastor estava vivo, no tempo do CD, eu ia distribuindo. Eu levava para pastor, levava em encontro. Hoje a gente envia pela internet. A resposta está ali. Agora eu quero ser claro. Se essa igreja aqui de Sapucaia reunir em maioria e disser, pastor, nós queremos ouvir só o pastor Osmar. Amém, eu vou ter que sentar, porque ela é a maioria. É a votação. Se ela disser, não, pastor, o pastor Osmar a gente escuta em casa, a gente escuta através da internet. Nós queremos ouvir o senhor. Como no início, quando eu tentei colocar as fitas do irmão Brana, a igreja disse para mim, pastor, em casa nós escutamos o irmão Brana. E na verdade eles escutam mesmo. Esse povo aqui, você nunca vai dobrar esse povo, né? Esse povo aqui crê na mensagem. Nós queremos que o Senhor pregue para nós. Agora, a igreja é soberana, né? O que eles disserem está dito. O irmão Brana não queria a reforma do tabernáculo, mas a igreja votou para reformar. O irmão Brana disse, se essa igreja votar para o irmão Neville pregar a doutrina das testemunhas de Jeová, eu não vou dizer nada. A soberania da igreja. Se a igreja votar e diz, quero trocar o pastor,
O que é que você vai fazer? É a soberania da igreja local. Isso é a mensagem de 58, mensagem de 63, conduta, ordem e doutrina, que são mais de 20 pregações do irmão Brana. Então é melhor ler, chegar para o povo e ler. Eu não estou aqui para entrar em choque com vocês, estou aqui para citar a mensagem. O nosso pastor Osmar, saudoso, que já está na sexta dimensão, ele sempre dizia: tem mensagem para provar? Se não tem mensagem, então fica quieto. Então nós temos que ter mensagem para provar tudo. Se eu tenho uma congregação lá no interior, a congregação diz: ó, pastor, nós queremos ficar aqui só escutando o pastor Osmar. A maioria, eu vou lá olhar, é a maioria. Não importa se tem a meia dúzia. Se 5 disser que quer só ficar ouvindo o CD, amém. Eles são a maioria. Agora, se eles disserem: olha, nós vamos escutar pela internet, nós vamos escutar os cultos, como vocês escutam meus cultos, vocês em Pelota, vocês em todo o Brasil, fora do Brasil, vocês apertam o play ali para escutar um culto ao vivo. Que Deus abençoe vocês. Vamos terminando de ler. Misericórdia, irmão e irmã, seja quem for que disse que ninguém pode pregar a não ser eu, com certeza eu seria algo imprestável para Deus com tudo isto. Não, cada homem que sente um chamado de Deus em sua vida, entre no ministério, comece a pregar. Nós precisamos deles. Nós precisamos de mais homens. Nós somos pouquinho aqui no Brasil. Temos lá os irmãos na África ali, mas para o ministério é pouquinho. É 1, 2 ali, com a multidão de gente. Nós precisamos de mais homens para levar essa mensagem, levar ao conhecimento da noiva a mensagem de João. Que essa mensagem se encarne, essa mensagem é o Espírito Santo. O Espírito Santo materializa em nossa alma, nos dá inspiração, nos dá conhecimento, nos dá unção para pregar, para trazer, para manter essa voz forte, o Cordeiro Senhor do trono. A mensagem é de uma só pessoa. Você vai ver que o outro gêmeo não vai ser assim, ele é mais peludo. Isaú é peludo, gostava de caçar. Ele não se importava muito com o 7º selo, com a mensagem de uma só pessoa. Ele não se importava com o espiritual, mas o Jacó se importava. Porque Deus tinha o escolhido, Deus tinha amado. A esposa é amada dele. Homens de Deus são ungidos ao redor de todo mundo para pregar o evangelho. Vê? Eu sou simplesmente um pequeno seixo na praia entre muitas pedras grandes. Vê? Então há simplesmente muitos outros que são mais qualificados, diz o profeta, mais digno, mais do que qualquer coisa para pregarem do que eu. Eu sou simplesmente uma pessoa humilde, pequena, colocada aqui. Eu sou um grão de trigo em toda a Túlia. Vê? O irmão Brando disse que ele era apenas um grãozinho de trigo em toda a Túlia. Tem mais grão de trigo, tem mais pregadores, tem mais. Se você acha que você é o tal, amanhã Deus levanta o bêbado, o morador de rua, para tomar o seu lugar. É a misericórdia de Deus que nos mantém aqui. Nem qualificações nós temos apenas chamado como Jefté. Nós não temos nem qualificação, não temos filho crente. É que nós nunca desejamos ministério. Quem deseja tem que preencher os requisitos. Moisés estava fugindo, Paulo estava perseguindo. Você estava trabalhando de vigia, segurança, Deus te chamou. Trabalhando de barbeiro, Deus te chamou.
vendendo bala, Deus te chamou. Aleluia. Ele disse: qualquer homem que é chamado por Deus precisa pregar o evangelho. Agora, existem 3 deveres. Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, em ordem para estudar as Escrituras, 72, Paulo disse a Timóteo: estude-a corretamente, distinguindo a palavra de Deus, a qual é verdade. Então, há 3 deveres nas Escrituras. Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você não deve fazer. Agora, vamos estudá-la nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for, que esteja nessa nação, tenha certeza de colocar isso em sua mente. Se você não tem uma caneta, você não deve fazer essas coisas. Olha, há coisas que nós não temos que fazer. Deus não nos chamou para fazer determinadas coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você pode até interpretar. Sabe como é que você interpreta? Dizendo apenas o que ele disse. Diga apenas o que eu disse ou não diga nada. Paulo disse: apenas aprenda a dizer só o que está escrito. O gêmeo, o outro peludo, ele tenta colocar a sua interpretação ali. Gente, a nossa convicção na mensagem que Deus nos trouxe através de João, nós temos que estar firmados nessa convicção. É nessa convicção. Nós não estamos aqui para condenar irmão que quer colocar pregação do pastor Osmar para o povo ouvir. Essa igreja aqui também ouve o pastor Osmar. Quando eu viajo, eu mando colocar fita dele, CD dele. Agora, isso não é doutrina, isso não é imposição. Não. Há coisas que o povo precisa de ouvir. E ele explica melhor porque ele recebeu direto. Você não deve interpretar mal a palavra. Você diz: bem, eu creio que ela significa isso. Ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Cuide de quando você for aplicar. Quando você for pegar alguma conversa ou alguma pregação do pastor Osmar. O irmão Brana disse: você tem que ouvir a série toda, 4º selo. Às vezes nós queremos criar doutrina só com uma pregação. O profeta diz: você tem que escutar a série toda, completa. Os selos são 10 livros, são 10 pregações, escute tudo. Antes de você tentar dizer alguma coisa sobre novo nome, sobre terceira puxada, sobre o que nós pregamos, João ouviu tudo para depois trazer para nós. Nós temos que fazer agora é examinar tudo. E retende o que é bom. Você não deve deslocar a palavra. O outro, o gêmeo, ele desloca a palavra, é o peludo. O Isaú, o caçador, ele é o caçador. Ele não é o revelado. Ele não entende de primogenitura. Não. Você não deve deslocar a palavra. E se fazemos qualquer uma dessas coisas, isso jogaria toda a Bíblia em uma confusão, em um caos. Se nós for interpretar mal, aplicar mal, deslocar a palavra, nós vamos levar toda essa mensagem numa confusão. O ministério quíntuplo é para colocar tudo nos seus devidos lugares.
Por isso o pastor deixou uma mensagem tão pequena. Isto agora segue com os ministros. Com os ministros. Se você tem uma eleição na sua igreja, chame os ministros que ele deixou. Não vai fazer por sua conta aí na sua igreja aí, mesmo em Franca. Você não deve fazer por sua conta. Tem um ministério que o pastor deixou. Tem um ministério idôneo que pode te ajudar vocês aí, a não interpretar mal a palavra, a não aplicar mal a palavra e também não deslocar a palavra. Fazer exatamente como está escrito. Agora, parágrafo 75. E se você diz certa coisa, você coloca interpretação nela. E você a aplica a outro tempo, ou ela sendo aplicada para outro tempo. Você também faz uma interpretação incorreta. Às vezes, aquela escritura é para outro tempo. Aquela escritura já cumpriu em determinado tempo, você tenta colocar aquela escritura para aquele dia. Por isso, você deve confiar no ministério que foi deixado. Foi deixado o ministério. Jesus deixou o ministério. Todos os apóstolos deixaram o ministério depois que eles partiram. São Paulo deixou o ministério. João era parte do ministério dele. Mas Paulo mandou se cuidar do Irineu, do Alexandre, se cuidar daquele latoeiro. Nós temos que cuidar desses que saíram, se cuidar desses que saíram, que andam trazendo algo contrário ao que nos foi ensinado. Nós temos que ficar com aquilo que nós somos ensinados. Veja que Irineu e Alexandre estava dizendo que Paulo disse que vai haver uma ressurreição, mas já aconteceu. Foi lá nos dias de Jesus. Eles não tinham revelação e nem submissão ao ministério do dia. Temos que submeter ao ministério do dia. Eu tenho que me submeter ao pastor Sinival. Eu tenho que me submeter ao pastor Mendes. Diz a Escritura, nós temos que sujeitar uns aos outros. E nós temos que estar numa unidade para ajudar vocês em todo o Brasil, fora do Brasil, aí em Franca, ajudar a família do pastor, ajudar a igreja, que ela ficou viúva, porque vai surgir gêmeos ali. Há gêmeos aqui em Sapucaia, há gêmeos em toda parte, sempre houve. Gente, já estou terminando. Era de Laodiceia, 142. Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Também podemos ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne, o qual perseguiu Isaque, e um segundo a promessa. Agora podemos ver como dos mesmos pais nasceram dois filhos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito das mesmas verdades, porém não do mesmo espírito, e por conseguinte, perseguindo ao filho eleito. Deus não reprovou simplesmente pelo fato de reprovar, ele reprovou por causa do eleito. Um eleito não pode perseguir a outro eleito. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem aos eleitos. Aqueles reprovados são religiosos, eles são espertos, eles são da descendência de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, sua cidade e seus domínios, e todo o tempo invocando a Deus, odeiam a semente verdadeira e farão todo o possível, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Mas eles são necessitados. Que tem a ver a palha com trigo? Se não há palha, então não há trigo. Tem que ter gêmeos. Tem que ter a palha e o trigo, eles são gêmeos. Mas há um dia de separação. Esse ministério quíntuplo é para somar. Deus separa a palha do trigo, o joio do trigo. Deus separa a luz das trevas. Deus é um separador. Separou Abraão de Ló. Assim é o Senhor. Porém no fim, que sucede com a palha? É queimada com um fogo inextinguível. E o trigo, onde está o trigo? O trigo é juntado em seu celeiro. É onde ele está, é Apocalipse 10, 8 a 11, é o trigo.
É um tempo de separação. É um tempo de manifestação. É um tempo de cada um mostrar suas cores. Isso é o que diz as Escrituras, meus irmãos. Isso é a palavra do dia, da hora. Eu tenho mais 2 parágrafos aqui, eu gostaria de ler. Se eu for comentar, nós vamos longe. A marca da besta 31. Agora, portanto, a grande igreja está se aprontando. Nós descobrimos que Esaú e Jacó, antes deles nascerem, Deus disse que ele amava um e odiava o outro. E recordem, eles eram gêmeos. A mesma mãe, o mesmo pai. Compreendeu isso? Gêmeos. E desse ministério tem saído gêmeos. Desse ministério de João tem saído gêmeos. Mesmo pai, mesma mãe, a mesma mensagem, a mesma palavra. Todo reavivamento produz gêmeos. Este é o reavivamento da esposa. Teve que produzir gêmeo porque ele não é diferente dos outros. Com certeza produz. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual. E o homem espiritual do dia, Brana, também produziu gêmeo. O homem espiritual do dia, João, também produziu gêmeos. Eles estão aí. Eles vão surgir na sua igreja, na minha igreja. Isso foi lá atrás no Jardim do Éden, Caim e Abel, a mesma coisa. Começou ali. Apenas continuou, e veja a igreja, Jesus, o pastor, Judas, o tesoureiro, irmãos, vindo da mesma tribo, e assim por diante, bem no mesmo grupo, a mesma igreja, um o pastor e o outro o tesoureiro, um o diabo e o outro Deus. É assim que isto segue. Jesus disse nos últimos dias, os 2 espíritos seriam tão parecidos, que enganariam os próprios eleitos se possível, amém? Se fosse possível, mas não é. Eles nunca farão isto. E agora, para encerrar, o perigo não são aqueles que saíram enquanto João estava vivo, são os que se levantam do nosso meio. Paulo disse: eu sei que depois da minha partida se levantarão do meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. Eu comecei a ver isso dentro da mensagem. Olhei isso dentro da Bíblia. Lá no Antigo Testamento comecei a viajar. Vi pelo Novo Testamento, pela história. Vim através da mensagem. Hoje, com todo esse tempo que estou caminhando com o profeta do dia, com a mensagem do dia, eu tenho visto a mesma coisa surgindo. Mas agora, os gêmeos têm que aparecer. O lobo tem que aparecer do nosso meio. É forte, né? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. 139. Parece que você quer o 31 da marca da besta, né? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. 139. Ele escolhe sua própria pessoa por sua presciência. Como ele disse em Romanos 8 aqui, que Esaú, para que a eleição de Deus ficasse firme, para que Esaú e Jacó, ambos nascidos de pais santos, gêmeos, para que sua eleição permanecesse firme e verdadeira, ele disse: agora vocês de todo o Brasil, quem fala sou eu, seu irmão João Bispo dos Santos. Eu estou ao lado desse ministério aqui para ser uma ajuda. Não tenho interesse de ser pastor lá da igreja de Franca. Em Franca, eles terão que levantar um do meio deles mesmo, como disse o profeta na mensagem, humilha, e eleger essa pessoa para ser o seu pastor. Agora, se a igreja não eleger, a pessoa tem que reconhecer que Deus não chamou, tá? Tem que levantar outro, tem que esperar no Senhor, tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar a Deus. Agora os outros pastores, nós não estamos para assumir a igreja local de Franca, não. Nós estamos aqui para ser uma ajuda para o ministério nacional, para o ministério internacional. Eu estou aqui para ser uma ajuda para vocês. Muitos de vocês têm me pedido assistência e eu com todo prazer estou assistindo vocês.
E outros têm pedido assistência a outros pastores, e eles com todo prazer, porque nós estamos aqui para ajudar o ministério. Eu aborreço Esaú e amo Jacó, antes que ambos os rapazes tivessem nascido. Está vendo? Ele sabe o que está no homem. Ele sabia isso desde o princípio. O que era isto? Estava aquelas duas célulazinhas, menor do que a ponta de uma agulha. Deus já sabia o que estava dentro daquela que ia ser chamada de Edom, Esaú. Aquela outra, Jacó, Deus já sabia. Eles seriam gêmeos e já estavam brigando lá dentro. Eles brigam dentro da igreja. Oh, meu Deus. Eles brigam dentro da igreja, dentro do ventre. Eles brigam dentro do ministério. Então ele disse, está vendo? Ele sabe o que está no homem. Ele sabia isso desde o princípio. O que era isto? Portanto, ele pôde fazer tudo operar exatamente no tempo cronometrado. Deus não falha. Deus trabalha no tempo certo. Ele pode tardar, mas ele não falha, meu irmão. Tenha paciência no Senhor. Espera com paciência, como disse o salmista Davi. Nós ficamos todos nervosos e aturdidos. Você nunca ouviu aturdido. Eles não, está vendo? Tudo está operando corretamente. O relógio está exatamente fazendo tic-tac. Deus não trabalha através dos nossos afetos, sim pela palavra do dia, pela mensagem. Ele deixou tudo gravado para nós. Quer saber algo sobre o dízimo? Está lá. Sobre milênios? Está lá. Sobre os trovões, os 7 selos, novo nome, está tudo aí. Tem irmão que me disse, eu tenho mais de 1000 CD. Guarde, meu irmão, é alimento. Daqui um dia não vai ter mais internet, porque vem uma tempestade solar. Não teremos mais energia. Guarde os livros. Mas uma coisa que você tem que fazer, receber o batismo do Espírito Santo, que é a mensagem do dia materializada em você. Porque eles vão tirar o seu CD, os seus livros, vai tirar a sua internet, mas não pode tirar o que está dentro de você, que é 7 trovões, revelado, o batismo do Espírito Santo, este amor divino que está dentro de você. Não vamos agir por afetos familiares, mas por revelação, em defesa do Evangelho, como São Paulo, em defesa dessa mensagem, em defesa dessa revelação. Deus te abençoe.